Muito bem, são 8 horas e 43 minutos agora. Aquela conversa que a gente tem habitualmente com o Dr. Igor Pressinotti acontecendo hoje aqui na programação da Play mais uma vez. Bom dia, seja bem-vindo mais uma vez ao nosso programa aqui na Play Total FM e também pelo nosso canal no YouTube, Dr. Igor Pressinotti. Serginho, bom dia ouvintes, bom dia espectadores no canal. É um prazer estar aqui novamente e vamos conversar. Vamos lá. Vamos falar de saúde. A gente já tocou algumas vezes nesse assunto aqui, mas é importante ressaltar mais uma vez e trazer mais uma vez a pauta, né, que diz respeito às doenças, né, sexualmente transmissíveis. E a gente está nesse mês que é o Dezembro Vermelho. E aí tem a campanha que está sendo desenvolvida, né, que tradicionalmente é desenvolvida no mês de dezembro, que é o Dezembro Vermelho. Qual a importância dessa campanha, doutor? Realmente, a gente sempre fala sobre doenças sexualmente transmissíveis, né? Mas hoje em especial por conta do Dezembro Vermelho, que é uma campanha do Ministério da Saúde, né, que tem como objetivo a conversar sobre. Então a gente é meio que quase que obrigado a fazer a atender esse chamado. Por quê? Porque é a falta de consciência, falta de orientação, falta de informação que faz com que as pessoas acabam se contaminando. Então tá aí a importância desse Dezembro Vermelho. É nós falarmos sobre o HIV, explicarmos as formas de prevenção e a partir daí orientar a população para que esse mal não aconteça mais. Né? E aí vem a preocupação com relação às estatísticas, né? Que as pessoas às vezes deixaram de lado alguns cuidados e as estatísticas vêm preocupando. A gente teve existe um contrato, né, vamos falar assim, que o Ministério da Saúde fez, que a gente chama de 90-90-90, já até aumentou já essa porcentagem, em que é tipo um compromisso que a gente faz de que todas as pessoas que têm HIV, que estão vagando por aí, pelo menos 90% são diagnosticadas. Né? Por quê? Porque qual é o problema? É você não ter a doença e não saber. Então esse primeiro 90% tem que ser diagnosticado. Dos diagnosticados, pelo menos 90% tem que ter acesso à medicação. Você tem que mandar ele pro unidade de saúde. Por quê? Porque tem gente que descobre e foge, tem gente que faz o teste e não recebe o resultado, fica então pelo menos 90%. Tem toda a sigilosidade. E 90% daqueles que estão sob cuidado médico, né, fazendo atendimento, ele já esteja indetectável, a medicação esteja suficiente, porque indetectável é intransmissível. Então, esse é o compromisso do Ministério da Saúde para o Brasil, né? Na realidade, esse 90-90-90 já subiu, né? A gente tenta ser mais que isso, só que a gente percebe que a realidade muitas vezes não é essa, né? A realidade muitas vezes não é essa. Existem muitas pessoas que ainda não têm acesso, ou se têm acesso, não procuram o teste, então não descobre que estão aí. E uma pessoa que não descobre, não sabe que tem, não se trata, ela transmite. E aí influencia diretamente na questão das estratégias de prevenção. Exatamente. E quais são as estratégias de prevenção? Hoje você já não é mais aquela estratégia de antigamente do tipo usa a camisinha, entendeu? Usar a camisinha é uma etapa da estratégia de transmissão. Você tem o uso da camisinha, você tem o diagnóstico precoce, porque quanto mais cedo você diagnostica, mais você orienta essa pessoa a fazer essa estratégia de prevenção. Você tem o tratamento dos infectados, porque ao tratar os infectados eles diminuem a transmissão. Você tem o PrEP, que nós já falamos sobre isso numa entrevista, procura aí no YouTube, você vai ver o que é o PrEP, que é um remédio que você toma, que você previne o HIV, olha só que legal, né? Um tratamento pré-exposição. E você tem o PEP, que é o tratamento pós-exposição, que você teve atividade sexual, você fala, nossa senhora, não usei a camisinha, ou então tinha pólvora, né? Nossa, a camisinha explodiu. Então aconteceu um problema, aconteceu o ato sexual, então você tem a medicação pós. Então você tem uma estratégia multimodal, você caminha por vários momentos, né, do processo da cadeia de transmissão. Então é esse que é a intenção, você conhecer e
e fazer uso desses. Ou seja, a prevenção também, tratar também é uma prevenção, né? Na verdade. Exatamente. E aí a gente entra naquela questão do conceito do indetectável, do intransmissível, é a mesma coisa. É isso daí, vamos lá. O que é isso? Isso é interessante porque até vai fazer. Isso é uma coisa que a gente tem que explicar para as pessoas, porque explicando isso você tira o preconceito. O que é tirar o preconceito? Porque existe aquele estigma de quem tem HIV, né? Você tem aquele estigma da pessoa que tem HIV e fala, não encosta nele, e isso é uma besteira danada. Porque a gente sabe que o único meio de transmitir o HIV é a via sexual ou via sanguínea, então você não tem que se afastar, você não precisa ter privações, esse trabalho você pode, você não pode fazer, você pode tudo. A pessoa que está infectada pelo HIV, ele pode tudo, desde que nos 2 momentos em que você transmite, que é via sanguínea, ou seja, não compartilhar instrumentos de sangue, e a via sexual, usar preservativo ou essa estratégia multimodal, PrEP e PEP, você não transmite. Então você não tem por que ter preconceito quanto a isso. E da mesma forma, a pessoa que tem HIV não pode ter preconceito com ela mesma, porque é horroroso. Eu tenho muitas vezes no consultório tem que conversar com essa paciente do tipo, sua vida não mudou. É por isso que o tratamento envolve até equipes multiprofissionais. Exato, multiprofissionais, psicólogos, né? E aí, o que acontece? Hoje os tratamentos são tão eficazes que quando você toma o coquetel, né, você toma a medicação, essa medicação ela deixa você com carga viral, com o número de vírus circulante no seu corpo negativo ou indetectável, as máquinas não detectam mais. E quando você atinge esse estado, você não transmite mais nem quando está fazendo sexo sem preservativo, né? Então, ou seja, a pessoa que é indetectável, que toma um remédio e já chegou nesse status, né, virológico, em que as máquinas não detectam mais o vírus nele, ele não transmite mais. Por isso que tem essa regra, indetectável e intransmissível. Isso tem que estar bem claro para o paciente, porque daí ele não se sente mais mal, ele não se sente, porque ele tem aquela sensação, normal, ele passa a ter uma vida normal. E para as pessoas que convivem com essa pessoa, muitas vezes é namorada, namorado, parceiro eventual, então você fala, não, eu estou protegido. Não quer dizer que liberou geral, eu posso ficar sem camisinha, porque todo mundo tomando remédio. Porque também tem a sua coisa, tem aquelas preocupações de quem tem a doença e tal, mas você tem uma vida normal, não nem é praticamente normal, você tem uma vida ok, desde que você não esqueça de tomar o remédio, você está no status indetectável, você é intransmissível. É isso. Falando desse jeito, você passa a impressão de que o tratamento ele não é complicado. Aí você pode explicar isso pra gente? Então, porque falando assim tá bem... Quem nasceu nos anos 80 se igual tivesse isso lá no final dos anos 80, começo dos anos 90, muita gente boa estava a gente estava com Cazuza cantando até agora na rádio. Mas assim, o que acontece? É uma doença nova, e como é uma doença, hoje não é mais nova, mas lá atrás era uma doença mais nova, os remédios foram sendo desenvolvidos e a gente não tinha tecnologia suficiente. Então quem conheceu o HIV igual a gente já nos anos 80, tem aquela ideia de que a pessoa toma um remédio e vomita, toma um remédio e tem diarreia, toma um remédio e tem... Eu tinha pacientes que eu dava o remédio e eles tinham pesadelo, e eram pesadelos tão vivos, que quando eles acordavam, eles não sabiam se aquilo foi verdade ou mentira. Eu tinha um paciente que ele tinha uma esposa, que ele tomava o remédio, e aí no sonho ele brigava com a esposa. Aí quando ele acordava, ele não sabia se ele tinha brigado ou não, porque era tão vivo o sonho dele, era um efeito colateral da medicação. E esses efeitos colaterais, e sem contar o número de remédios, eram 15, 20 comprimidos que a pessoa tinha que tomar, enchia um copo. Desse copo cheio de comprimido que veio a expressão coquetel, que parecia um coquetel mesmo, uma bebida, de tanto que ele tinha que tomar de remédio. Hoje, com as tecnologias, com o avanço da medicina e da ciência, esses remédios foram ficando mais tecnológicos, com menos efeitos colaterais, com menos comprimidos. Então hoje a gente tem tratamentos de doses únicas, 1 comprimido, doses com 2 comprimidos, e altamente eficazes e sem efeito colateral praticamente nenhum. Então você tem uma vida praticamente normal com pouco remédio. E o acesso também não é difícil. Hoje o acesso a essas medicações são gratuitas pelo SUS, desde que você tenha o diagnóstico. Por isso que é importante fazer o teste. Aí você falando desse jeito, a vida é praticamente normal. Gravidez, filhos, é possível? É até interessante essa pergunta, porque essa semana passada veio uma paciente no meu consultório querendo engravidar e ela tinha HIV. O que eu expliquei para ela é,
O conceito indetectável e intransmissível é válido para as gestantes. Então, ou seja, quando você quer ter filho, você é soropositiva, tanto você, a mulher como o pai, o homem, o que a gente fala? A gente faz uma conversa, eu falo, ó, vamos tomar o remédio, vamos ficar indetectável. As medicações, hoje existem medicações que são totalmente compatíveis com a gravidez e chegando nesse status eu falo, olha, tá liberado, você já pode ter filho. E não para de tomar o remédio durante todo o seu período gestacional. O que vai acontecer? Você não vai transmitir, não vai ter aquela transmissão placentária da mãe para o filho e nem na hora do parto. Então, E a posteriori, na amamentação? O problema... Não, a amamentação a gente não liberou. Por que a gente não liberou? Apesar de, assim, pessoalmente, muitas pessoas acreditarem que não tem, né? Não tem a transmissão, a gente não consegue testar, porque nenhum comitê de ética no mundo vai autorizar a gente fazer uma experiência desse tipo, né? Porque por questões éticas a gente não coloca, não expõe menores a qualquer tipo de risco, mesmo quando a gente acredita que esse risco não exista. Então a gente não autoriza, assim, a gente não está autorizado a liberar a amamentação, mas a gestação, o parto é totalmente seguro e já tem estudos que mostram isso. E por conta desse fato, a gente até já orienta a mãe antes, olha, na hora que você tiver o neném, depois que tiver o neném, a gente já vai dar uma medicação que vai inibir o leite para você não ter aqueles desconfortos, né, da mama cheia de leite, às vezes em pedra, porque não tira, né? Você já vai bloquear a lactação e a criança, o SUS fornece o leite para essas crianças, então você não vai ter nenhum custos com os custos com a amamentação. Então, ou seja, você já vai ter o bloqueio da lactação e o governo vai te passar as fórmulas infantis. Você citou o nome de um cantor aí e era muito comum, né, a gente observar a fisionomia dessas pessoas, né? Emagrecia, aquela coisa fraca, uma né? Cor meio marrom. Exato, passava uma fragilidade muito grande. Hoje, né? não é assim, hoje não é assim. Se você toma o remédio certinho, você estando indetectável, vocês pegam na balada. Você não são pessoas bonitas, fortes, fazem academia, fazem spinning, pilates, praticamente normal. Então, ou seja, não existe mais aquele estereótipo da AIDS, a cara da AIDS, aquele cara magrelo, aquela cor meio marrom, não existe mais isso. Existe se você não toma o remédio. Entendeu? Isso é até um medo dos meus pacientes. Eles falam assim, doutor, eu vou ficar magro? Eu falo, não, é só você tomar a medicação. Tomando a medicação normal, você vai ter uma musculatura normal, você vai engordar igual qualquer pessoa que come mal, né? Você vai ter que fazer regime para comer. Você vai ter as mesmas situações de uma pessoa não estando infectada. Então, essa ideia de ter aparência, ter o aspecto, e isso é até importante você saber, porque muitas vezes a pessoa fala assim, eu não usei camisinha porque ela estava com a cara normal, ela tinha uma aparência saudável, ou eu não usei camisinha porque ele era forte da academia, onde já se viu o cara daquele jeito, todo forte. Então, a ideia é, quem vê cara não vê mais soropositividade ou soronegatividade. Hoje as aparências não são mais relevantes, não refletem mais se você está doente ou não. Então isso é importante saber. Muito bem. Obrigado pela sua participação mais uma vez aqui muito com a obrigado, gente. Boa Serginho. semana. Nós estamos nos cumprimentando porque é o último antes do Natal. Então, exatamente. Agora eu entro de férias. E então, muito obrigado. Pro ano que vem tem mais novidades. Pro ano que vem tem mais novidades. Um bom fim de ano a todos vocês, né? Bom Natal, bom Ano Novo. Que Deus abençoe todos. Que 2025 seja muito melhor que 2024. Legal. Estivemos aqui na presença do Dr. Igor Pressinotti, médico infectologista. Manda um abraço mais uma vez para a galera no YouTube. Pede para seguir lá, notificação, dá o like, ative, compartilhe. Dr. Igor Pressinotti, estamos no YouTube, no Instagram. Estamos aí. Um grande abraço a todos.